Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma das nossas videoaulas que vai ao ar pela nossa página do Facebook, Professora Sandra Educação Integral, e também pelo nosso canal do YouTube, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. A nossa aula de hoje, ela faz parte de uma série com 5 aulas, onde nós estamos falando sobre o tema Mistérios do Sono. E esta é a nossa aula número 4. Na nossa aula de hoje, eu quero apresentar para vocês algumas técnicas de harmonização do nosso ambiente onde nós vamos dormir, do nosso quarto. Então essas técnicas, elas são técnicas de uma ciência chamada Feng Shui, uma ciência muito antiga, onde eles falam da harmonização do ambiente. A harmonização do ambiente, ele é muito importante para que as energias possam fluir de uma forma harmônica, sem criar nódulos de energia. Então, nós vamos fazer algumas aulas falando sobre Feng Shui, que é um assunto muito interessante, muitas pessoas gostam, e é muito bacana a gente poder usar as técnicas do Feng Shui na harmonização da nossa casa. Porém, hoje, como nós estamos falando dos mistérios do sono, eu vou me referir apenas ao nosso quarto, que é o ambiente onde nós costumamos dormir. Então, segundo essa técnica milenar chamada Feng Shui, que tem como objetivo a harmonização das energias, eu vou falar para vocês algumas coisas que prejudicam muito o nosso sono, decorrentes do nosso ambiente do quarto. Então, por exemplo, para o nosso sono ser um sono reparador, além de todas as dicas que eu dei nas 3 aulas anteriores, de tudo aquilo que nós já falamos, do ponto de vista espiritual e tudo mais, existem algumas coisas físicas que nós precisamos também prestar atenção para que o ambiente como um todo fique harmonizado. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o aspecto físico do quarto. O quarto de dormir, ele tem que ser um ambiente que traga tranquilidade. Então, se você tem um quarto onde você não se sente tranquilo, com certeza você não vai ter uma boa noite de sono. Então, quando eu falo de ambiente, quando eu estou falando aqui do quarto, eu não estou me referindo a tamanho do quarto. Pode ser um quarto grande e não harmonioso, e pode ser um quarto pequeno e bastante harmonioso. Então, aí o tamanho, ele não vai levar muito em conta. O que vai levar em conta é o que você tem dentro do quarto e a maneira como você deixa as coisas arrumadas no seu quarto. Então, vamos lá. Primeiro passo. O quarto de dormir, para ele promover uma excelente noite de sono, em primeiro lugar, ele precisa estar limpo. Então, ele precisa estar limpo fisicamente e limpo energeticamente. Então, a limpeza física todo mundo conhece, né? Deixar as coisas arrumadas, passar pano, limpar as janelas, lavar a cortina, essas coisas. E a limpeza energética, vocês podem fazer com algum incenso, se vocês gostam de incenso, ou então vocês podem colocar umas gotinhas de lavanda, de óleo essencial de lavanda, dentro do balde de água e passar um pano úmido no chão do quarto, passar um pano bem torcido nas portas, na janela. Isso mantém a harmonia energética do ambiente, porque a lavanda, ela tem uma irradiação violeta. Então, essa cor é uma cor transmutadora e isso é muito importante, muito bom, porque ele acaba transmutando todas aquelas energias que possam estar no quarto. Segundo ponto, nós não devemos ter nada embaixo da cama, tá? Então, segundo essa filosofia do Feng Shui, quando a gente acumula coisas, né, bagunças embaixo da cama, isso atrapalha no sono. Se a pessoa tem aquela cama tradicional, que embaixo ela é vazada, aquela parte da cama tem que ficar vazia, não pode ter nada embaixo para evitar estagnação energética, porque a estagnação energética ela vai atrapalhar
o seu sono, quando você estiver saindo, se desprendendo do seu corpo físico, os seus corpos sutis vão acabar ficando presos naquelas energias estagnadas que estão grudadas nos objetos ou nas coisas que você tem embaixo da sua cama. Se você tem uma cama box, não tem problema, porque a própria cama já preenche todo o espaço, então aí não tem problema nenhum. Mas se você tem uma cama baú, que é aquela cama que você levanta o colchão e guarda um monte de coisa dentro daquele lugar do colchão, ali você precisa tomar cuidado e não deixar objetos ou roupas emboladas. Elas precisam ficar organizadas, porque quando tem muita coisa bagunçada, isso também atrapalha a nível energético. Depois nós precisamos tomar cuidado com o nosso guarda-roupa. Então, guarda-roupa, gente, é um tema que vale assim mais 5 aulas, porque é muito detalhado a gente falar de guarda-roupa sob o ponto de vista energético e sob o ponto de vista do Feng Shui. Só para vocês terem uma ideia, o nosso guarda-roupa, ele reflete, na verdade, o nosso subconsciente. Então, só por essa informação a gente já vê o cuidado que nós devemos ter com o guarda-roupa, que a gente vai até fazer aulas sobre isso. Mas, num momento geral, assim, de um modo mais simples, para nós podermos harmonizar o nosso quarto na hora de dormir, é importante que você durma com as portas do seu guarda-roupa fechadas, tá? Se por acaso o seu guarda-roupa não tem porta, coloca um pano ou uma cortininha na frente, não deixa ele à mostra, não deixa as coisas à mostra, porque aquilo é muita coisa e é muita informação para quando você se desprende do seu corpo físico, você fica preso ali com seus corpos sutis. Então isso também não é legal. Uma outra coisa com relação a guarda-roupa. Não é bacana ter coisas em cima do guarda-roupa, porque dificulta o sono e também acaba deprimindo um pouco a pessoa quando ela é um pouco mais sensível. Então, objetos em cima do guarda-roupa, né, que vai até o teto e aquela montoeira de coisa, também não é legal. Com relação à cortina. Tem gente que tem cortina, tem gente que tem persiana e tem gente que não tem nada. Então, aí vai do gosto de cada um. A cortina ou a persiana, ela não tem nenhuma interferência com a qualidade do seu sono. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é que a persiana ou a cortina estejam limpas, porque além de juntar sujeira física, né, como poeira e outras coisas, né, mofo, essas coisas, elas também juntam energia. Então as energias também podem ficar presas nas cortinas ou nas persianas. Então aí é bom sempre manter ela bem limpinha, bem higienizada. Um outro fator muito importante também que o Feng Shui ressalta com grande destaque é com relação à suíte. Então tem casas que a pessoa tem a suíte, né, que é um banheiro no próprio quarto, e tem casas que não. Então se a sua casa, né, ou o seu apartamento é dessas que tem suíte, você precisa tomar um cuidado redobrado com o ambiente do seu quarto, porque o banheiro, ele é o lugar onde é drenado todas as energias. Então é um lugar que tem muita energia negativa e, além disso, ele puxa a energia positiva para o ralo. Então o que nós precisamos fazer? Tem banheiro no quarto? Tem suíte? Manter a porta da suíte fechada, a porta do banheiro fechada durante o sono. E também manter o vaso sanitário com a tampa abaixada. Então essas são algumas observações, alguns cuidados que nós precisamos ter para não atrapalhar o nosso sono. Com relação à televisão, bom, eu já falei em aula passada o que acontece quando a pessoa fica com a televisão ligada e dorme com ela ligada. Então vocês deem uma verificada, uma conferida na nossa aula anterior, mas só para ilustrar agora aqui nessa aula de hoje, com relação à harmonia do quarto, segundo o Feng Shui, eles não aconselham ter televisão no quarto, até por todos aqueles motivos que eu já citei nas aulas passadas.
mas também por questão da corrente elétrica, que isso também interfere na qualidade do sono. Então a gente precisa tomar um cuidado. Com relação a computadores e celulares. Computadores, se puder não ter no quarto, melhor ainda, porque os computadores eles têm aquela bateria deles que tem metais pesados, isso não é bom. E celulares também. Então aí vai do critério de cada um. A gente está dando algumas orientações baseadas em filosofias bem antigas, tradicionais. Então aí a pessoa vê como que ela pode administrar melhor essas questões no seu ambiente de dormir, para que ela tenha uma noite de sono da melhor qualidade possível. Com relação a celulares, os especialistas, inclusive médicos, né, dizem que a luz do celular, dos smartphones, tem uma frequência que atrapalha muito na hora do sono. Então as pessoas às vezes ficam olhando o celular, ficam olhando as mensagens, às vezes acorda no meio da noite, abre o celular, fica olhando. Então esse comportamento ele atrapalha, porque é uma luz que tem uma frequência que acaba inibindo a liberação dos hormônios noturnos. Então a gente tem que tomar esse cuidado para não atrapalhar o sono. Se a pessoa tem um sono leve e tem esse hábito, com certeza depois de um tempo ela vai acabar desenvolvendo uma insônia, porque isso acaba afetando as nossas glândulas, né, tanto a pineal quanto a pituitária, na liberação dos hormônios do sono, que são liberados somente quando nós estamos no escuro. Outro hábito também que algumas pessoas têm, mas que não é muito aconselhável, é dormir com lâmpada acesa ou com abajur aceso. Não é interessante porque tem hormônios que eles são liberados somente no escuro total. Então, mesmo que você tenha um abajurzinho com uma luzinha fraquinha ou bem assim suave, você não vai conseguir liberar certos hormônios que são liberados somente na escuridão total. Então, esse é um hábito que a gente precisa, se a pessoa tiver esse hábito, precisa dar um jeitinho de tentar conciliar isso. Ela pode até deitar, repousar um pouco com a luz acesa para puxar o relaxamento, né? Uma coisa bem assim discreta. E aí, antes de dormir, de pegar no sono, lembrar e apagar o abajurzinho para não correr esse risco, porque já foi provado que esses hormônios, mesmo com a menor incidência de luz, eles não são liberados e aí a gente não consegue ter todo aquele benefício que esses hormônios trazem para a nossa saúde. Inclusive, esses hormônios que são liberados quando nós estamos dormindo, eles também contribuem para o rejuvenescimento da pessoa. Então, uma pele mais bonita, uma pele mais descansada, uma pele mais viçosa. Tudo isso, além da alimentação e bons hábitos de saúde, isso também acaba interferindo na jovialidade e na saúde da nossa pele como um todo. Outra coisa também que eu queria comentar com vocês é com relação a fumo. Então, às vezes a pessoa tem o hábito de fumar. Então, o hábito de fumar também é um hábito que acaba atrapalhando o sono, porque a nicotina e os outros componentes do cigarro, eles atuam diretamente no nosso cérebro. E atuando diretamente no cérebro vai dificultar o relaxamento mental, vai dificultar a liberação desses hormônios e toda a saúde fica comprometida e com isso nosso sono também acaba não sendo um sono de qualidade. Uma informação que eu queria passar para vocês, essa informação ela é de ordem espiritual e assim, traz um esclarecimento muito grande. O plano espiritual nos diz que existem determinadas horas do período noturno que são essenciais para que a pessoa esteja dormindo. Então, independente da hora que você vai deitar ou da hora que você levanta, existe um período da noite que compreende
de 22 horas e 30 minutos até 2 horas e 30 minutos da madrugada. Esse período é um período em que os espiritualistas definem como período da noite profunda. Esse período, energeticamente falando, é um período em que a maioria das energias estão introspectas, estão voltadas para o interior. É um momento de recolhimento. Então, nesse momento, se a pessoa estiver dormindo, estiver já no seu sono, ela vai ter um benefício muito maior do que se ela deitasse mais cedo, ou do que se ela deitasse mais tarde. Ela vai ter um benefício maior, porque é exatamente nesse período em que todo o cosmos, né, de toda a região que está de noite, vai estar com as energias mais recolhidas, e isso favorece ao contato com o eu interno da pessoa. Então, se a pessoa já estiver deitada, já pegando no sono, ou já estiver no sono, nesse período de tempo, né, entre 22h30 e 2h30 da madrugada, ela vai poder absorver e se beneficiar muito com todas essas energias. É nesse período em que todos os hormônios são secretados, é nesse período em que há a regeneração dos órgãos, dos tecidos, das células, é nesse período que há o rejuvenescimento da pele. Então, se nós pudermos observar esse período, né, se você tiver oportunidade de poder estar dormindo nesse período, os benefícios da sua noite de sono serão ainda maiores. Então, essa é uma orientação, né, uma sugestão do plano espiritual para que nós possamos aproveitar o máximo das nossas noites de sono. E eu queria lembrar vocês que na próxima aula, nossa 5ª aula, eu vou trazer informações com relação a florais para que nós possamos melhorar o nosso sono, alimentos que favorecem o sono e algumas dicas de banhos e óleos essenciais que possam melhorar e induzir o nosso relaxamento de forma natural e saudável. Então, eu agradeço vocês pela sintonia e até o nosso próximo encontro.